Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, me amas mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. João 21:15. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a Fé e Tulipas, e o vídeo de hoje é a parte 2 da nossa série sobre ídolos do coração, aprendendo a desejar apenas a Deus, que é com base neste livro de Elyse Fitzpatrick. E eu queria que você parasse para refletir por um momento. Você já encontrou alguém que fosse totalmente devotado a Deus? Alguém que fosse extremamente focado em amar a Deus? Eu, pelo menos, nunca conheci. Mas quando a gente está falando aqui sobre ser focado em Deus, não é uma coisa mística, essas coisas. É ser focado em Deus no sentido de 100% das coisas fazer para a glória dele. E uma coisa que a gente sempre tem que estar refletindo a nós mesmos é sobre quanto tempo nós passamos sentados aos pés de Cristo. Então, mesmo que às vezes nós estejamos fazendo um serviço para Deus, nós temos que parar e sentar aos pés de Cristo para ouvir as palavras dele e descansar somente nele. E é muito fácil, às vezes, a gente fica ansiosa ou frustrada, que a gente simplesmente para de adorar e contemplar a Deus. E por que é tão fácil nós ficarmos sobrecarregados e presos a algumas coisas? Como João Calvino já disse, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E aqui tem algumas perguntinhas para nós sabermos se Deus está sendo o primeiro em nossas vidas. Penso em Deus continuamente ou apenas de vez em quando preciso de alguma coisa? Será que medito em seu caráter, sua santidade, sua bondade e seu amor? Será que me lembro dele em tudo o que faço e digo? Ou será que me lembro dele apenas raramente? Será que o valorizo ou será que dou mais valor ou estima a outras coisas? Então, nesse vídeo, nós vamos nos focar em duas coisas que nós precisamos estar exercitando. A primeira é honrar e a segunda, confiar. Então agora a gente vai dar uma exploradinha sobre como honrar a Deus. Mas antes da gente chegar lá na resposta, eu queria que você se lembrasse comigo daquele sacerdote chamado Eli. O relato sobre ele está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2 por Eli. Eli era um sacerdote do Senhor que tinha um ponto de autoridade no tabernáculo. Mas ele tinha um grande problema. Ele não honrava a Deus. E isso ficou claro quando ele não disciplinou os seus 2 filhos rebeldes por terem adotado um estilo de vida ímpio. E isso chegou a tal ponto que Deus até perguntou para Eli: por que você honra mais os seus 2 filhos do que a mim? E por causa disso, Deus colocou um fim no sacerdócio de Eli. E mesmo que Eli conhecesse o Senhor, agradar a seus 2 filhos foi mais importante do que honrar a Deus. E é claro que ele nunca falou isso em alto e bom som para todo mundo ouvir, mas as suas atitudes provavam isso, porque ele preferia ter paz com a família dele do que ter paz com Deus. E com isso, ele acabou negligenciando seus deveres e trouxe desonra ao nome do Senhor. Então, o que significa honrar a Deus? Aqui ela diz: honrar a Deus significa que o prazer e a glória de Deus vêm em primeiro lugar. Significa mostrar respeito e deferência a Ele e estimá-lo acima dos pensamentos e opiniões daqueles a quem amamos. Significa estarmos dispostos a sofrer desrespeito e até mesmo perseguição, a fim de mostrar respeito por Ele. Podemos detectar adoração a falsos deuses em nosso coração quando honramos qualquer coisa acima de Deus. E agora nós vamos chegar no nosso segundo ponto, que é confiar em Deus. Temos um grande exemplo de uma pessoa que confiou em Deus de uma forma espetacular. E é claro que eu estou falando sobre Abraão. Abraão esperou muitos anos para conseguir ter seu filho, o filho da promessa, que seria Isaac. Deus chamou Abraão para sacrificar o seu filho Isaac. Abraão teve uma confiança tremenda em Deus, porque Deus disse a ele que a linhagem do Messias viria dele. E mesmo assim, ele confiou em Deus, sabendo que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos, ou que ele teria outro filho, ou que Deus agiria de alguma forma sobrenatural. Mas Abraão confiou e obedeceu a Deus. Abraão adorava Deus, estava disposto a adorá-lo, mesmo que isso custasse a pessoa mais preciosa em seu coração.
E agora a gente vai ver o exemplo de Pedro. Pedro, antes de Jesus ser crucificado, estava falando sobre como ele poderia morrer com Jesus, sobre como, mesmo se todos deixassem Jesus, ele não deixaria. Mas Jesus falou uma coisa que deixou Pedro meio desconfiado. Jesus disse a Pedro que antes que o galo cantasse, Pedro negaria Jesus 3 vezes. E Pedro, não, Senhor, claro que não, eu não, nunca. E acontece que mais tarde, Pedro nega Jesus as 3 vezes e quando o galo canta, ele reconhece e o olhar de Pedro encontra o olhar de Jesus. E naquele momento, ele entendeu quão caído era o seu próprio coração. Mas Jesus tem uma grande misericórdia, porque depois que Jesus ressuscita, quando ele está na praia com seus discípulos, ele chama Pedro e pergunta: Pedro, você me ama mais do que a estes? Mas uma coisa interessante é que no original, lá no grego, gente, eu não sei falar grego, é só porque tá aqui, tá? Lá no original, no grego, Jesus pergunta a Pedro: você me ama com uma devoção tão intensa que elimina todos os outros amores? E por 2 vezes Pedro tentou escapar do assunto, mas Jesus foi e continuou fazendo a mesma pergunta. Até que Pedro foi e respondeu. Tá lá em João 21, no finalzinho do verso 17. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. E essa resposta de Pedro era como se ele estivesse dizendo o seguinte: Senhor, tu conheces o meu coração, sabe dos meus amores que competem por minha atenção ali. Eu te amo, mas tu sabes como tenho sido incapaz de amar-te, porque amo outras coisas, especialmente as pessoas e as opiniões que elas têm de mim. Será que eu te amo mais do que a estes? Senhor, somente tu sabes. E Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. E com essa resposta, Jesus estava meio que dizendo: sim, Pedro, eu sei. E agora, você também. Agora, sirva-me cuidando do meu povo. Mas, ao fazer isso, lembre-se quem é a pessoa a quem você serve. Lembre-se de quem você deve adorar. E nós temos a plena certeza de que Cristo estará intercedendo por nós. E da mesma forma que ele segurou Pedro quando ele caiu, ele pode segurar você quando você cair. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não esquece de comentar aqui embaixo falando sobre o que vocês estão achando sobre a nossa série, se está te edificando, como está te edificando, o que você gostaria também de ver nessa série. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não esquece de deixar o like, não esquece de deixar o comentário aqui, hein? E de se inscrever no canal para ver mais sobre Feito Lipas, porque tem vídeo novo toda semana. Até o próximo!